Bom, então, obrigado, Sorrilha, pela apresentação. Essa aula é a aula introdutória do curso, e eu acho que ela tem que ser introdutória. A gente até teve essa conversa, né, quando a gente estava montando o curso, porque essas palavras, elas surgem na Revolução Francesa, ou melhor dizendo, elas passam a ser usadas em sentido político na Revolução Francesa, as palavras conservadores, reacionários, contra-revolucionários, e etc, etc. Ou seja, é preciso que a gente pense a partir da Revolução Francesa para conseguir compreender os usos que são feitos depois. E eu vou defender uma tese aqui nessa aula de hoje, que vai ser a tese do meu artigo que eu estou escrevendo, e aí depois vocês podem me dizer se vocês concordam, não concordam, se eu convenci vocês e coisa e tal. Então, ó, primeiro, introdução. Vou fazer algumas palavras antes de falar de Burke e de Maistre. Primeira coisa, essas palavras, conservador, reacionário, contra-revolucionário, que hoje a gente usa para falar do campo da direita, então elas passam a ter sentido político na Revolução Francesa. Então eu vou dar como exemplo a palavra reação. A gente falou de reacionário, e essa palavra reação, como vocês podem imaginar, ela vem da física, das ciências da natureza. Né? Então é ação e reação. Reação é uma palavra oriunda das ciências da natureza que em 1797, pela primeira vez que se tem notícia, ela é usada em sentido político. Talvez tenha sido usada antes, mas o primeiro registro é precisamente nesse texto de Benjamin Constant, de Réaction politique, né, sobre as reações políticas. E esse texto do Benjamin Constant é um texto no qual ele está discutindo a reação que se segue à queda de Robespierre, né? Então, Robespierre é guilhotinado em 1794, e o Constant pensa a respeito da reação que aparece depois. Então, esse é o primeiro texto que a gente tem notícia, no qual a palavra reação é usada em sentido político. Então, é uma palavra que vem da ciência da natureza, que passa a ser usada dessa forma. Bom, poderia usar como exemplo também a palavra conservação, conservar, de onde depois o conservadorismo. Também é uma palavra que vem da ciência da natureza, né, a conservação da matéria, a conservação das massas e coisa e tal. Vocês sabem bem disso. O primeiro uso do conservador em sentido político que a gente tem notícia é num jornal organizado pelo Chateaubriand e pelo Bonal. Tá? É um jornal chamado precisamente O Conservador, um jornal que é lançado em 1818, e se não me confundo aqui as datas, dura até 1820. E é legal que nesse jornal o Chateaubriand dizia: sejamos homens do nosso próprio tempo. A imobilidade política é impossível. Então, se é para avançar, que avancemos com a inteligência. Então, olha que interessante. A ideia do conservador não é a ideia, quando ela aparece no jornal O Conservateur, Le Conservateur, não é parar a história, muito menos voltar no tempo da história. É sim refrear a aceleração da história, a aceleração do tempo, que eles estavam sentindo em sua própria época. Então, mais uma palavra que vem das ciências da natureza e que é politizada no contexto das revoluções. Mas poderia usar também, esse daqui mais conhecido por vocês, falar da palavra revolução. Palavra essa que também vem das ciências da natureza. Né? O Copérnico, na Revolução dos Corpos Celestes, do século XVI, refere-se à revolução como o ciclo, né, todos vocês sabem disso, o ciclo dos astros, o movimento específico dos astros. Ora, ao longo do século XVII e XVIII, essa palavra também é cada vez mais politizada. Né? Se a gente for lá no Early English Books Online, e a gente fizer uma pesquisa nessa plataforma, então é uma plataforma que reúne publicações de língua inglesa, vocês vão perceber que a palavra revolução é muito usada no final do século XVIII. Por quê? Desculpa, no final do século XVII, depois no final do século XVIII também. Mas por que ela é muito usada? Por que tem um pico nos usos da palavra revolução no final do século XVII nas publicações de língua inglesa? Por conta da assim chamada Revolução Gloriosa. A gente já observa nos dicionários da época que revolução passa a significar também mudança de governo, mudança política, transformação. As pessoas começam a usar assim. Tá? A Hannah Arendt, no livro dela sobre a Revolução, ela diz que isso só acontece no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Mas hoje a historiografia já sabe que no próprio século XVII, a palavra revolução já é usada em sentido político, para falar em transformação, em mudança. Então, aí, revolução, conservador, reacionário, são termos que passam a se politizar
sobretudo na Era das Revoluções, mas não apenas na Era das Revoluções. Para não falar de contra-revolução. O termo contra-revolução, ele aparece pela primeira vez no Dicionário da Academia de 1798, e ali ele é apresentado como uma das 418 novas palavras. Tá? Então é reconhecido naquele momento que essa palavra estava sendo usada na Revolução Francesa. E ali, no Dicionário da Academia Francesa de 1798, contra-revolução é definida como o quê? Como uma segunda revolução em sentido contrário ao da primeira e que restabelece as coisas a seu estado precedente. Então essa é a definição que existia ali. Guarda isso, porque o Demestre vai contestar essa definição. Então, contra-revolução era definido como o contrário de uma revolução ao contrário. Uma revolução no sentido inverso, uma revolução multiplicada por -1. E aí a pergunta que eu faço para vocês, para concluir esta introdução, é a seguinte: por quê? Por que no contexto das revoluções tantas palavras são politizadas? E politizadas desta maneira que nós acabamos de ver. Por que isso acontece nesse momento e dessa forma? Bom, o meu argumento no texto que eu estou escrevendo, depois vocês podem dizer se convence vocês, é o seguinte: nas revoluções, na era das revoluções, e sobretudo na Revolução Francesa, há um sentimento geral de que o tempo está se acelerando. E mais do que uma aceleração do tempo, o Robespierre, durante a Revolução Francesa, diz que a revolução é como uma torrente. E a ideia de torrente, ou de correnteza, ela é interessante porque é algo que nos leva, independente da nossa vontade. Quer dizer, as transformações eram tão intensas que as pessoas se sentiam arrastadas por elas. Então, como uma correnteza, a sensação é que os acontecimentos nos tomam e de que a gente reage a uma força maior do que nós, que é o curso das coisas. E a gente pode tentar, de alguma maneira, alterar essa correnteza, nos apropriar delas, ou pelo menos resistir a essa correnteza. Então, veja, a minha tese, nesse texto que eu estou escrevendo, é que o pensamento conservador, reacionário e contra-revolucionário, ele surge como uma reação a isso que alguns historiadores gostam de chamar de um novo regime de historicidade. Quer dizer, uma nova maneira de enxergar o tempo, as transformações, os acontecimentos. Em outras palavras, para deixar mais claro para vocês, existe o fato revolucionário. O fato revolucionário, a revolução, ela é entendida pelos seus inimigos como algo que tem uma qualidade de tempo, quer dizer, de aceleração, de transformação, de fissura, de ruptura. E aí as direitas se cimentam contra, são cimentadas, são unidas contra esse fato revolucionário, em reação a esse fato revolucionário. E daí vem o paradoxo do conservadorismo. E eu tive essa ideia, eu pensei essas coisas, a partir da leitura desse autor, que vocês estão vendo aí, todo elegante, que é da Letras, né, Marina? Que é o Antoine Compagnon, tá? Nesse livro dele, que tem em português, chamado Os Antimodernos, de Joseph de Maistre a Roland Barthes. E nesse texto, o Compagnon, ele é um especialista em Baudelaire, né? E o Baudelaire dizia que o Joseph de Maistre foi quem o ensinou a pensar. O Compagnon, ele argumenta que o pensamento antimoderno, ele é ele próprio moderno. Quer dizer, e aí vem o paradoxo, o conservadorismo, ele é moderno. Tá? Como assim ele é moderno? Ele é moderno no sentido que ele só se torna possível de ser pensado enquanto reação ou resistência ao mundo moderno, ao progresso e a tudo que isso acarreta. Então, de alguma maneira, o antimoderno é ele próprio moderno, mesmo que contra sua vontade. Então, o conservadorismo, ele tem elementos modernos. Esse é o paradoxo que eu queria defender na aula de hoje aqui. E aí vem uma coisa que eu queria deixar claro para vocês não serem bobos também. Se o antimoderno, se o conservador, se o reacionário é ele próprio moderno, quer dizer que ele pressupõe uma ideia de modernidade. Em outras palavras, se eu estou dizendo para vocês, espero ter convencido pelo menos alguns de vocês, se eu estou dizendo que o conservadorismo é uma reação à Revolução Francesa, para o conservadorismo se constituir enquanto campo, ele precisa ter uma interpretação da Revolução Francesa. Se o reacionarismo é uma reação às revoluções, para o reacionarismo se constituir enquanto campo, ele precisa ter uma interpretação das revoluções. Ora, portanto, não é absurdo
que essa direita, que são caras muito inteligentes, esses que a gente está mencionando hoje, são belos intérpretes da Revolução Francesa. Então não é à toa que Burke, um inimigo da Revolução Francesa, é um excelente intérprete da Revolução Francesa. Não é à toa que Joseph de Maistre, um inimigo da Revolução Francesa, tem uma interpretação que eu discordo, mas que é sensacional sobre a Revolução Francesa. Então não é de se espantar que os críticos da Revolução Francesa estejam também entre os seus melhores intérpretes, que os críticos da modernidade estejam também entre os melhores intérpretes da modernidade, né? E o Compagnon fala bastante sobre como Baudelaire tinha uma relação ambígua com a modernidade. Ele é moderno, mas tem críticas à modernidade, e essa ambiguidade torna ele moderno e torna ele um excelente intérprete da própria modernidade. Bom, tudo isso para introduzir, então, a nossa conversa de hoje. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje, mais curta, evidentemente. E agora, ditas essas palavras, eu vou falar do Joseph de Maistre em primeiro lugar e do Edmund Burke em segundo, como exemplos para a gente pensar o pensamento da direita durante a Era das Revoluções. Eu poderia usar outros exemplos. Poderia, por O Dani caiu ou eu que caí? Acho que foi o Dani que foi de base. Eita, Fzaço. tá. F no chat. Chateaubriand. Então, Ô, eu vou. Dani, Oi. a hora que você se virou, caiu a conexão, a gente não ouviu mais nada. Ah, voltou agora a conexão? Agora, assim, então você tem que voltar. Eu acho que ele foi de Americanas de novo. Sim. Alô? Você tá caindo e tá voltando, não sei o que tá acontecendo. Vixe. Tá tudo certinho aqui? Agora tá, mas vamos Tá. voltar lá no Demestre. Pronto. Se precisar alguma coisa, você pode me ligar pelo celular aqui, viu, Sorrilha? Tá, eu vou caçar meu celular aqui e já te Não, falo. o que eu tava dizendo é que há outros membros, que eu escolhi o Demestre, escolhi o Burke, porque, primeiro, são autores de primeira categoria, são autores muito bons. Eu poderia ter escolhido outros Uhum. intérpretes outros autores da direita, outros intérpretes da Revolução Francesa, outros críticos, como, por exemplo, esse aqui, Louis de Bonnard, ou como, por exemplo, esse aqui, o François René de Chateaubriand, talvez mais conhecido pelo romantismo, enfim. São autores muito importantes nessa tradição. Na aula de hoje, eu escolhi dois para a gente pensar o pensamento da direita em sua gênese. E tenho certeza que esses dois, a compreensão a respeito desses dois, vai ajudá-los também nas próximas aulas, para vocês entenderem as referências dos autores das próximas aulas. Começando, então, com Joseph de Maistre. Tá? O Mestre nasceu em 1753, morreu em 1821. E ele é, sem dúvida alguma, um dos principais críticos da Revolução Francesa. E em sua crítica, ele estabelece, evidentemente, uma leitura a respeito da Revolução Francesa, do Iluminismo, da própria modernidade, de alguma maneira, por isso que Baudelaire dizia que Mestre o ensinou a pensar. Eu tenho um colega que falou que existem até religiosos que, de certa maneira, cultuam de Mestre, algumas seitas esquisitas do cristianismo. Enfim, é um autor bastante amplo, bastante lido, bastante complexo, e tem uma tradução nova e muito competente que foi feita dele o ano passado e que eu estou usando como referência, inclusive, para a aula de hoje. Bom, quem foi Joseph de Maistre? Bom, a primeira coisa interessante ele nasce no que na época era uma parte da Itália, que hoje é uma parte do sul da França, tá? Que é a cidade francófona de Chambéry, no reino de Piemonte, que na época era parte do reino de Piemonte-Sardenha, hoje está no sul da França. E era, de fato, uma região francófona do norte da Itália na época, que não era também a Itália não era um país unificado, como muitos de vocês sabem, era um conjunto de reinos, e um desses reinos era o reino de Piemonte-Sardenha. Reinos, repúblicas, enfim, cidades. Essa cidade de Chambéry, ela foi anexada pelos franceses durante a Revolução Francesa em 1792. Depois ela vai se tornar parte da França, e é parte da França até hoje. E o de Maistre, nas suas memórias, conta que ele poderia ter muito bem se tornado um revolucionário. Mas não se tornou. E não se tornou graças ao quê?
graças aos seus amigos e instrutores jesuítas. Então o mestre conta que ele poderia ter sido facilmente um revolucionário, mas graças à sua educação escolástica, ele não se tornou. Bom, o Joseph de Maistre era da família Maistre. E o que era essa família? Era uma família bastante interessante, mas de algo típico da França enfim, da Europa Central no final do século XVIII, que era uma família oriunda da burguesia que se enobrece. Na França, isso era chamado de noblesse de robe, a nobreza de toga. Então, a família Mestre era uma família originária da burguesia, mas que, devido às suas riquezas, conseguiram comprar títulos de nobreza e se tornar e passaram a trabalhar para o rei. Chamaríamos isso hoje de funcionários públicos, né? Mas seria anacronismo. Enfim, eram pessoas que trabalhavam para o rei na magistratura. Não tinha concurso, essas coisas, era uma outra lógica, a lógica do antigo regime. Mas quando a família se enobrece, nesse contexto, em Piemonte Sardenha, ela era impossibilitada de manter as práticas mercantis. Então, a família Mestre era uma família originária da burguesia, mas que tinha se nobilitado, então eles eram nobres, mas era uma nobreza não senhorial, ou seja, não era uma nobreza que tinha terras com servos e coisa e tal, era uma nobreza cuja renda vinha dos seus cargos, que eram também passados hereditariamente, não é que nem hoje, que faz concurso e tal. O cargo era passado hereditariamente naquele contexto. Como nobres, eles gozavam de alguns privilégios, então eles eram isentos de alguns tributos. Por exemplo, a talha real, os trabalhos manuais. Não todos, como eu já falei para vocês em outras ocasiões, é um erro, é um mito, essa crença de que a nobreza não pagava nenhum imposto. Tá? Isso daí é um preconceito, enfim, um erro. A nobreza pagava alguns impostos, mas de fato era isenta de vários, especialmente da talha real, dos trabalhos manuais. Bom, então o mestre era de uma família nobiliárquica, mas de uma nobreza que havia ascendido. Na biblioteca de Joseph de Maistre, você encontrava os clássicos greco-romanos, então você encontrava Plutarco, você encontrava todos esses caras, encontrava, obviamente, os autores religiosos, escolásticos e neo-escolásticos, encontrava os autores como Newton, Descartes, Racine, Pascal, os modernos, e encontrava os iluministas. Então, o Joseph de Maistre lia Voltaire, lia Condillac, lia Montesquieu, lia Rousseau, lia Condorcet, lia esses autores das luzes, lia e citava, e dialogava e criticava. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho, me parece bastante interessante e importante vocês pensarem que o mestre está num cruzamento interessante. Tá? Veja, ele não é nem francês nem italiano. Ele vive numa região francófona do norte da Itália. Está num reino italiano, que é o reino do Piemonte Sardenha. Não é burguês, ele não é burguês, ele é nobre. Mas ele é um nobre sem senhorio, que vive da magistratura. Ele é alguém que está entre as luzes, no sentido de que ele conhece a filosofia iluminista, ele vive a realidade do iluminismo, mas ao mesmo tempo ele nega esse iluminismo que ele incorporou. Então, nem francês, nem italiano, nem burguês, nem senhor, em sua educação e cultura, profissão e experiência, ele está entre as luzes e a sua negação. 1775, ele escreve, olha só, Sorrilha, o Eloge de Victor Ahmed III. E nesse texto, ele demonstra simpatia pela causa norte-americana. Ele escreve em apoio. Então, ele, como Thomas Paine, que ele lia o Thomas Paine, já vou falar sobre isso, assim como Thomas Paine, ele mostra simpatia pela causa dos Estados Unidos, que ainda nos chamava Estados Unidos. Tá? Ele escreve nesse texto, insultada na Europa, a liberdade fugiu para a América do Norte. Quase as mesmas palavras que o Paine escreve no Common Sense em janeiro de 1776. Alguns meses depois, o Paine escreve, não coloquei aqui, mas eu sei de cabeça, que os Estados Unidos da América serão o asilo da liberdade. A liberdade se perde na Europa, conhecerá o seu asilo na América do Norte. Ele fala uma coisa muito semelhante. Ele fala uma coisa muito semelhante. Ao mesmo tempo, então, que ele apoia a causa americana, ele é um defensor do cristianismo. Ele é um defensor do que ele entendia ser a moderação.
E ele é um crítico dos filósofos da Ilustração, dos filosofos. Quando a gente fala em francês, o filosofo, a gente quer se referir exatamente a esses filósofos da Ilustração, do Iluminismo. Olha que interessante o que ele diz. Em política, jamais devemos levar por sistemas vãos, pois a metafísica, nesta ciência, é boa apenas para entreter as escolas e os cafés. Então, é uma frase que poderia ser do Burke, de que em política a gente tem que tomar cuidado com os grandes princípios. E a gente tem que ser mais prático. A gente tem que olhar mais para os acordos, para as reformas, para o micro, e não pautar a política pelas grandes ideias, pelos grandes sistemas, que isso pode dar ruim. Isso pode dar problema, ele vai desenvolver isso ao longo da sua vida. O Miguel Nani Soares é um amigo meu que fez um doutorado sobre o Joseph de Maistre, né? Eu fiz sobre o Paine, ele fez sobre o de Maistre na mesma época. E o Miguel afirma no doutorado dele, que vocês encontram aí na internet para baixar, se tiverem interesse, ele fala, ele classifica o Joseph de Maistre como conservador. E por que conservador? Por sua adesão à Igreja Católica, por sua defesa da monarquia e principalmente por sua crítica epistemológica ao filosofismo, isto é, por sua crença de que os filósofos acreditavam que a política podia ser pautada por grandes princípios, por grandes ideias, por grandes sistemas. Em vez de enxergar a política como ela deveria ser, que é composta por acordos, reformas, avanços graduais, e justamente por esse cuidado em relação ao excesso de sistemas filosóficos. Ora, ao mesmo tempo que o Miguel Nani Soares afirma que Joseph de Maistre era um conservador, ele afirma também que Maistre era um moderado. Moderado por quê? Porque Maistre afirmava que a monarquia não podia ser absoluta, que a monarquia tinha que ser temperada por corpos intermediários como o Senado, e ele era o defensor do Senado de Saboia, lá no reino de Piemonte-Sardenha. Tá? E ele, Joseph de Maistre, em vários momentos mostrou simpatia pelo sistema inglês, pelos checks and balances, pelo fato de você ter um monarca, mas ter também uma Câmara dos Comuns e uma Câmara dos Lords. É interessante. Esse autor, que eu gosto muito, o Isaiah Berlin, nesse texto, As Raízes do Romantismo, o Isaiah Berlin cunha um termo, que é o termo contra-iluminista. E o Isaiah Berlin afirma que o Joseph de Maistre era um contra-iluminista. De alguma maneira, eu acho que é possível pensá-lo como um contra-iluminista na medida que ele é um crítico da filosofia das luzes. Só que o Berlin também afirma que o Maistre foi um precursor do fascismo. Vocês vão ter aula sobre fascismo daqui 2 aulas, né? Depois da aula do Sorrilha, terão aula do Jonathan. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu acho que o Berlin, embora eu respeite muito, goste muito, leia o Berlin, eu acho que ele está completamente errado. Tá? Porque o de Maistre, ao mesmo tempo que ele é um crítico do iluminismo, ele é um crítico do poder absoluto, centralizado, ele defende um poder moderado, temperado e coisas assim. Acho que é uma injustiça chamá-lo de proto-fascista ou qualquer coisa assim. E tem outra coisa, o termo contra-iluminista, ele é uma invenção dos historiadores. Diferente do termo antifilósofo, que é um termo usado ainda no século XVIII. No século XVIII, havia livros chamados Pensamentos Antifilosóficos, havia um dicionário antifilosófico. Então, eu, Daniel, não gosto do conceito de contra-iluminismo. Eu acho ele anacrônico. Porém, eu gosto do conceito de antifilósofo ou antifilosófico, porque ele era usado na época, e porque os antifilósofos, eles tinham os jornais antifilósofos, os clubes antifilósofos. E é interessante, porque antes da Revolução Francesa, os antifilósofos tinham como grande crítica aos filósofos, aos iluministas, a ideia de que os iluministas acreditavam na soberania total da razão. E claro que o foco aqui são os iluministas franceses, são Voltaire e seus amigos. Isso não valeria tanto para os ingleses. Mas a grande crítica antes da Revolução Francesa é numa crença absurda que eles acreditavam que os iluministas tinham num poder total e totalitário da razão. Depois da Revolução Francesa, essa crítica vai também na direção da ideia de que o que nos levou à catástrofe revolucionária? O que nos levou a... Então, o que os une, e aí é mais uma tese minha, gente, que eu quero desenvolver nos próximos textos, e eu estou aqui compartilhando com vocês, é que eles acreditam, a crítica que eles fazem à soberania absoluta da razão,
em minha visão, em minha leitura, é porque eles acham que os filosofos, que os iluministas, se afastaram da ideia de pecado original. Como assim? A ideia de pecado original, ela pressupõe uma falibilidade humana e ela pressupõe que o ser humano não vai conseguir a perfeição. Ele vai, há uma fissura, há uma falibilidade que é inerente à nossa condição. Agora, na visão deles, os filósofos iluministas estão abandonando a ideia de pecado original ao acreditar em coisas como a perfectibilidade, o aperfeiçoamento quase infinito do ser humano e a própria ideia de progresso. O que os une, em minha visão, é uma defesa de um reconhecimento da falibilidade humana, da imperfeição humana contra os filósofos. E nesse contexto, eu acho que o Mestre tem um pouco de antifilósofo, sim, embora haja diferenças também. Esse autor aqui, o Abad de Barruel, é um dos principais desses antifilósofos da Revolução Francesa. Tá? E, aliás, é esse Abad de Barruel que cunhou o termo jacobinismo. Então, o termo jacobinismo foi cunhado pelos inimigos dos jacobinos, obviamente, pelos críticos dos jacobinos. O Augustin Barruel escreve no Jornal Eclesiástico, que é um desses jornais dos antifilósofos. Diz o Barruel, durante meio século, uma legião de homens ímpios se levantou. São os filósofos. Nós recebemos seus adeptos e coroamos os mestres. Nós devoramos suas obras, sorrimos das suas blasfêmias e adotamos seus princípios. A escola deles tornou-se para nós a da sabedoria. Era, no entanto, uma escola de cada vício. As suas aulas, quer dizer, os filósofos, quebraram os laços entre pais e filhos, marido e mulher, rei e súdito. A fim de nos tornarem cruéis, eles nos tornaram ímpios. Eles levantaram nossos corações contra o paraíso. Olha essa passagem do Barruel. Então, ele enxergava os iluministas como aqueles que acabaram com a relação entre pais e filhos, marido e mulher, rei e súdito. Aqueles que levantaram nossos corações contra o paraíso. Aqueles que coroaram a nossa sociedade de vícios. O Mestre, na minha visão, ele tem 1000 laços que os une com os contrafilósofos. Mas tem também as suas diferenças. Vamos falar mais agora sobre o Mestre. Bom, 1788 começa a Revolução Francesa. Como muitos de vocês sabem, a Revolução Francesa começa pela aristocracia. Quem começa a Revolução Francesa é a nobreza. E a nobreza começa em 1787, 1788, exigindo reformas. E a nobreza exige que o rei convoque a Assembleia dos Estados Gerais. O que a nobreza não sabia, porque não dava para saber, é que isso ia culminar em todo um processo que acabaria na destruição dessa própria nobreza. Mas o que eu queria dizer para vocês é que essa primeira revolta da nobreza contra o rei, ela é apoiada por Demestre. Então, olha como o Mestre era um reformista. Ele apoia essa revolução aristocrática, como chamam os historiadores. Porém, aí vem a queda da Bastilha, as jornadas de outubro, a Constituição, depois o terror. Obviamente, com o desenrolar dos acontecimentos, Joseph de Maistre se mostra contrário à Revolução Francesa, crítico da Revolução Francesa. E aí ele diz que a Revolução, depois, ele apoiou no começo, mas depois ele diz que a Revolução foi a irrupção da irracionalidade, num século de racionalidade, da brutalidade e desumanidade, um século de civilização e filantropia. Então, também isso é legal, porque ele vai mudar de ideia depois sobre isso também. De início, ele parece dizer que a Revolução foi um raio em céu sereno, para usar a expressão do Marx, né, sobre a Revolução Francesa. De início, parece que ela foi abrupta. Numa carta que o Mestre escreve em janeiro de 1791, ele diz que ele deve muito a autores como Calonne, Mounier e Burke, autores que a gente chama hoje de contra-revolucionários ou conservadores. Segundo ele, a sua leitura de Burke, Mounier e Calonne reforça nele as suas ideias antidemocráticas e antigalicanas. Tá? Galicanas, dizendo respeito ao controle francês sobre a religião católica. Por que ele, Mestre, era antigalicano? Porque ele fica do lado do Papa, de uma religião católica centralizada no Papa e não nos reis. Bom, e ele critica o que ele entende ser o voluntarismo revolucionário, ou seja, a crença de que os revolucionários querem criar um mundo novo. Ele critica isso.
ou a ideia de soberania popular do Rousseau, o caráter abstrato dos direitos do homem. Segundo o Demestre, os revolucionários erram porque eles querem fazer tábula rasa da história, dos costumes, das tradições. Né? Lembra que em 1791 houve um deputado francês que propôs uma lei para abolir a noite. Isso é uma proposta de lei de 1791. Ora, por que essa lei foi proposta? Não é porque ele achava que ele ia criar clareza de noite, mas ele achava que a distinção entre dia e noite era uma distinção artificial e que a gente podia viver a partir de outras distinções. Essa lei de abolição da noite ela não foi aprovada na Revolução Francesa, mas eu gosto de usá-la como exemplo para que vocês pensem o oxigênio mental da Revolução Francesa, de que as pessoas acreditavam que elas poderiam recriar o mundo novamente, com novas leis, um novo contrato social, de fato. Nesse contexto, Mestre está lá no norte da Itália, no reino de Piemonte e Sardenha, e Mestre dizia que o governo, aconselhava o governo de Turim, o governo de Piemonte e Sardenha, a fazer reformas para evitar uma revolução. Então ele mantém a sua postura reformista. Bom, acontece que muitos nobres franceses fugiam para Piemonte e Sardenha. E é usando essa desculpa que o governo revolucionário francês invade Piemonte e Sardenha, em 1792, e Joseph de Maistre foge para a Suíça, foge para os Alpes. O Maistre chegou a visitar a cidade dele, Chambéry, em 1793, o mesmo ano em que Luís XVI perde a cabecinha. E é interessante, porque veja, quando ele visita Chambéry, ele visita a própria cidade, ele, de Maistre, fica chocado com o que ele vê. Porque o que ele vê? Ele vê o Palácio do Duque sendo ocupado por um general francês, ele vê o convento das Ursulinas expropriado, ele vê a antiga praça de Saint-Léger, rebatizada como Praça da Liberdade, Place de la Liberté. Ele fica absolutamente chocado com as transformações radicais que ele vê na cidade. E ele fica ainda mais chocado porque a casa onde ele estava, que era uma casa dele, que ele foi visitar, foi invadida pelo Comitê de Segurança Local, que ouviu denúncias que um contra-revolucionário estava lá. E a mulher dele estava grávida, ela fica, enfim, muito nervosa com a invasão do Comitê de Segurança Local, e aí ela pare a filha dos dois, a Constance. Tá? Tudo isso, obviamente, deixa ele absolutamente chocado. Absolutamente chocado. Bom, e aí que, em seu exílio na Suíça, ele cada vez mais escreve sobre a Revolução. Um texto famoso do de Maistre são as cartas de um realista saboiano. E nessas cartas, há uma passagem que eu considero absolutamente sensacional, na qual de Maistre reflete sobre o caráter simbólico da Revolução Francesa. Olha essa passagem, gente. Olha o que diz o Mestre. Diz o Mestre: quando entregamos a uma criança um desses brinquedos que, por meio de mecanismos internos, movimentos que lhes são inexplicáveis, se mexem, o que a criança faz? Ela brinca com o brinquedo e depois a criança quebra para ver o que tem dentro. Então, você dá para uma criança um brinquedo que tem um mecanismo ali que faz ele se mexer sozinho, a criança fica curiosa e, com muita frequência, a criança quebra o brinquedo para ver o que tem dentro. Porém, quando a criança quebra o brinquedo para ver o que tem dentro, o brinquedo para de se mexer. Diz o de Maistre, foi isso que os franceses fizeram com o seu governo. Eles quebraram para ver o que tem dentro, sem pensar que existem coisas que se destroem quando são mostradas. Olha que sensacional essa passagem. Mestre aqui está dizendo que ele tem consciência de que muita coisa na monarquia é simbólica, é aparente. Mas é isso aí. É assim mesmo que tem que ser. Quando você destrói os símbolos, e você quer saber o que tem por detrás desses símbolos, você descobre que por detrás não tem nada. E de que a função dos símbolos eram os próprios símbolos que mantinham o funcionamento da nossa sociedade. Ao mesmo tempo, de Maistre entendia que não dava para desfazer a obra da Revolução Francesa. Olha que interessante. Certa vez ele escreve, e aqui eu coloquei o Lago de Genebra para vocês, que é mais fácil engarrafar o Lago de Genebra do que restaurar as coisas sob as mesmas bases que estavam antes da Revolução Francesa. Então, se você acha que Maistre é um reacionário, que os reacionários querem voltar no tempo, você está errado.
Porque Mestre aqui mostra absoluta consciência de que não dá para voltar no tempo. Que não dá para fazer as coisas voltarem a ser como elas eram antes. E aí que eu acho que o Mark Lilla, esse autor, muito lido no Brasil, está completamente errado. Tá? Quando ele diz que o Mark Lilla, nesse texto, A Mente Naufragada, diz que o reacionário é uma pessoa tomada pela culpa e pelo ressentimento e que vive nostálgico em relação a uma era de ouro, e aí o mestre meio que entra nesse balaio. Veja, por tudo que eu falei para vocês até agora, percebo que isso não é certo em relação ao The Mestre. Então, o que o mestre queria? Qual era, então, a sua posição em relação à Revolução Francesa? Mestre, diante dos tempos revolucionários, está em busca de uma outra relação com o tempo. Está em busca de uma outra maneira de relacionarmos-nos com a sociedade. O Abade de Sieyès, um dos grandes iniciadores da Revolução Francesa, escreve assim sobre a Revolução Francesa: julgar o que acontece agora, de acordo com os critérios daquilo que aconteceu, me parece o mesmo que julgar o conhecido a partir do desconhecido. Quer dizer, o que está acontecendo hoje na Revolução Francesa é tão sem precedentes, diz o Abade de Sieyès, que eu não consigo julgar o que está acontecendo agora a partir da experiência histórica passada. Há um sentimento profundo de ineditismo nas pessoas que estão vivendo a Revolução. E aí o mestre escreve, em maio de 1794, que a Revolução Francesa não é um acontecimento, que a Revolução Francesa não é um evento, que a Revolução Francesa é uma época. Olha que maravilha. Então não estamos vivendo um acontecimento, um evento, estamos vivendo uma nova época. E por que é uma nova época? Porque o que está acontecendo agora será sentido por muito tempo no futuro. Então, isso é muito louco. E o mestre não é o único a falar isso. Outros nomes da direita também escrevem coisas semelhantes, que é o caso do Mallet Dupont. O Mallet Dupont, que é um dos grandes amigos do Demestre. O Mallet Dupont, vocês já ouviram falar sobre isso? O primeiro a dizer que a revolução é como Saturno, que devora os próprios filhos. Vocês já ouviram essa metáfora por aí, né? Que as revoluções, com o seu desenvolvimento, acabam por devorar os seus próprios filhos. Quer dizer, os próprios revolucionários serão mortos e tal. Ele é que diz isso nesse texto, Considerações sobre a Natureza da Revolução à França, da França, suas causas e aquilo que vai prolongar a sua duração. Outro autor de direita é o Bonnard, que eu já citei para vocês, eu estou com o livro dele aqui do meu ladinho, A Teoria do Poder Político e Religioso na Sociedade Civil. E nesse texto, o Bonnard diz que a verdadeira base da sociedade é a família. E que a revolução não vai conseguir destruir a família e que devemos organizar a sociedade pós-revolucionária a partir desse fundamento, que é o fundamento familiar. Bom, só que o mestre tinha também inimigos, que eram os autores liberais. Benjamin Constant e Madame de Staël. Benjamin Constant e Madame de Staël escrevem nesse momento textos dizendo que eles eram contra o terror, olha que legal, mas favoráveis à Revolução Francesa. Então, tanto a Madame de Staël quanto o Benjamin Constant escrevem que a Revolução Francesa, na verdade, há duas revoluções. Uma legal, que é a Revolução Liberal, 1789, dos direitos do homem, e uma chata, uma ruim, que é o terror, que são os jacobinos e coisa e tal. Então, esses autores liberais vão defender o que eles chamavam de juste milieu, nem absolutismo, nem a esquerda jacobina, mas um governo moderado, constitucional, que é o governo do diretório a partir de 1795, na Revolução Francesa. Ora, o Joseph de Maistre, então, ao mesmo tempo que dialoga com esses autores também de direita, se opõe aos liberais que defendem o meio termo justo, que defendem o nem monarquia, nem terror. O Joseph de Maistre, então, escreve em resposta ao Benjamin Constant e à Madame de Staël, que escrevem juntos, né? Eles eram um casal, enfim, um casal complicado, tem toda uma história. Então, em abril de 1797, o mestre escreve a sua grande leitura sobre a Revolução Francesa, as considerações sobre a Revolução na França. E ele abre o texto dele dizendo o oposto do que diz Rousseau, propositalmente. O Rousseau abre o contrato social dizendo que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado.
Joseph de Maistre abre as suas considerações sobre a Revolução na França, dizendo que o homem não nasce livre, que estamos todos atados ao trono do Ser Supremo por uma corrente. Então, o homem nasce sim acorrentado, Rousseau, mas acorrentado ao Senhor, ao Ser Supremo, a Deus. Porém, as correntes de Deus são correntes que nos detêm sem nos escravizar. Somos acorrentados a Deus, mas não somos escravos de Deus. O que há de mais admirável na ordem universal das coisas é a ação dos seres livres sob a mão divina. Então, somos livres, mas acorrentados a Deus. Essa é a liberdade do cristão. E essa frase é a essência da interpretação que ele faz da Revolução Francesa. Os homens agem na Revolução Francesa de maneira livre. Então, são dois aspectos da ação revolucionária. É uma ação livre, avassaladoramente livre, porém, ao mesmo tempo, guiada pela mão de Deus. A nossa ação em liberdade está, sem que saibamos, atendendo aos propósitos da providência divina, da vontade de Deus. É a Revolução Francesa que conduz os homens, e não o contrário. Ora, a interpretação que ele faz da Revolução Francesa, portanto, é uma interpretação providencialista. E aí é muito legal que ele concorda com Robespierre, dizendo: Robespierre, é verdade, a Revolução foi uma torrente, foi uma corrente. Mas essa corrente não é o que você achava que era, Robespierre. Essa torrente, na verdade, não é uma necessidade de fazer a história. Essa torrente é a mão de Deus, é a providência, são os desígnios divinos. Então é interessante, porque tanto Maistre quanto Marx e Robespierre, ao ler a Revolução Francesa, todos eles falam em necessidade histórica. Então, por exemplo, o Marx, ele interpreta o terror como o quê? No Marx, o terror foi uma maneira plebeia de realizar a Revolução Burguesa. Quer dizer, sem que os jacobinos soubessem, eles estavam trabalhando em favor da burguesia. Eles estavam atendendo à realização da Revolução Burguesa. O Maistre fala uma coisa muito semelhante. Sem que os jacobinos soubessem, eles estavam trabalhando para a realização de um propósito, mas esse propósito não é a burguesia, esse propósito é a vontade de Deus. Todos eles, Robespierre, Maistre, Marx, estão pensando em termos de necessidade histórica, algo que está sendo realizado a despeito de nossas vontades. Mas a aula de hoje não é sobre Marx, nem sobre Robespierre. Para Maistre, a Revolução Francesa, então, ela tem um duplo aspecto. Ela é punição. Deus está punindo a sociedade pelos seus pecados. Mas Deus está punindo para regenerar, para que saiamos regenerados. Então, a Revolução Francesa tem uma origem maldita, os nossos pecados, a degeneração da sociedade, mas dela sairemos mais puros. Ela tem uma finalidade sagrada. O mal se converte em instrumento para a regeneração das sociedades humanas. Então, pro Maistre, não são duas revoluções francesas, como para os liberais Benjamin Constant e Madame de Staël. A Revolução Francesa é uma só. Tem várias fases, tem várias diferenças, mas todas elas estão trabalhando pela regeneração, pela salvação. Então, por que Deus precisava nos punir com a Revolução Francesa? Deus precisava nos punir por quê? Por conta da filosofia abstrata dos iluministas, por conta das reformas dos reis. Então, para ele, para o Joseph de Maistre, os reis erraram ao tentar usurpar o poder da nobreza e querer uniformizar a sociedade. Os reis estavam trabalhando como os filósofos, por filosofias abstratas. Mas para o de Maistre, a origem da cagada, a origem da merda, é aqueles dois que são os piores seres humanos que já existiram. Quem? Lutero e Calvino. Para os maiores flagelos da humanidade, nos termos de de Maistre, o Iluminismo e a Revolução Francesa são nada mais, nada menos consequências últimas da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teria aberto uma ideia de dissenso, de contestação da autoridade e de defesa do indivíduo que iria se desenvolvendo e as suas últimas consequências seriam as revoluções francesas. A Revolução Francesa e o Iluminismo. E aí, ele faz uma crítica direta a Thomas Paine. Thomas Paine, que era um defensor da Revolução Francesa. Thomas Paine dizia
que as constituições deveriam caber no bolso. É uma ideia revolucionária, que é a ideia de que a Constituição tem que ser conhecida por todos. E o de Maistre fala que essa ideia do Paine é um absurdo completo. Então, o mestre diz, você, Paine, acha que a Constituição tem que ser enfiada no bolso. Eu, mestre, acho que a Constituição não tem que ser enfiada no bolso, porque a Constituição não é um conjunto de leis escritas. A Constituição é aquilo que é fruto da nossa história, das tentativas e erros. Quer dizer, a Constituição é aquilo que está no caráter e no costume dos povos. São as tradições. As tradições não é aquilo que está no passado. Isso é uma interpretação leviana da tradição. Tradição é aquilo que permanece no presente dos costumes. O que é a história, diz o de Maistre? A história é a política experimental. Quer dizer, a história é, por tentativa e erro, a experimentação do que funciona e do que não funciona. E a Constituição é como esse povo está constituído. Quer dizer, as nossas tradições, os nossos costumes. Nenhuma grande instituição vem da vontade humana pura e simples. As instituições são produtos de séculos de tentativa e erro. Isso é o princípio da prescrição, não é? As inovações devem existir? Devem existir, mas elas devem ser raras. As inovações têm que ser modestas. E aí a ideia de reforma. Os direitos fundamentais, que ele chama de radicais, quer dizer, que estão enraizados na sociedade, não têm data de autoria, são constituídos historicamente. Então, vocês, revolucionários, acreditam que vocês podem fazer uma constituição que abarque todas as possibilidades e todas as experiências humanas. E isso é uma ilusão. E a prova da ilusão é que vocês, revolucionários, ficam fazendo leis atrás de leis. Essa multiplicação infinitas de leis das sociedades democráticas é a prova da sua fraqueza, da sua fragilidade e da sua inconsistência. Tá? Vocês, revolucionários, se baseiam na ideia de um homem abstrato. E esse homem abstrato, ele não existe. O que existe são os seres humanos concretos, nas suas localidades, com as suas tradições, com seus costumes. Uma Constituição concebida para todas as nações é uma Constituição feita para nação alguma. Esse conjunto de leis que vocês estão fazendo não passa de um castelo de cartas. É um propósito que ultrapassa os limites humanos. E daí, por isso que eu acho que a ideia de pecado original atravessa o pensamento de Mestre. A ideia de que somos limitados e de que a revolução é um passo maior do que as pernas. O propósito revolucionário de criar um mundo novo do zero a partir da nossa vontade, ele é algo que vai muito além das capacidades e potencialidades humanas. É isso. Tá? E daí que a ideia rousseauista de soberania popular é uma ideia manquê, é uma ideia falha, é uma ideia frágil, é uma ideia inconsistente. Ora, o que é a democracia dos revolucionários? É nomear aqueles que nomeiam. Olha essa frase do Demestre, você vai gostar dessa, Sorrilha. Olha que fantástica. Os revolucionários são aqueles que dizem para vocês que sabem o que vocês querem. E que impõem para vocês o que eles querem, dizendo que eles querem o que vocês querem. Quer dizer, credes que não quereis esta lei, mas podeis estar seguros de que a quereis. Se ousardes recusá-la, sereis metralhados como punição por não quererdes o que quereis. Esse metralhados aí não é de metralhadora, porque metralhadora não existia ainda no século XVIII. É de mitraille, que significa fragmentos. É o fragmento de bala de canhão. E ele está se referindo a Napoleão Bonaparte, que tinha acabado de meter bala nos monarquistas da França em 1795. Então, o que ele está dizendo é que os revolucionários democratas se colocam como os portadores da vontade do povo. E aí eles acham que eles sabem mais do povo do que o próprio povo quer. E aí que eles metralham o povo como punição pelos povos não querer o que os revolucionários dizem que o povo quer. Então, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou te metralhar dizendo que você não quer o que você deveria querer, que é o que eu quero que você queira. Não sei se ficou muito confuso isso, mas é justamente a ideia de que essa democracia dos revolucionários é uma democracia que cria uma casta que fala em nome do povo e que diz para o povo o que o povo deve querer. E que aí vem a tirania. O resultado dessa democracia dos revolucionários é um monte de constituição, um governo revolucionário e uma sucessão de tiranos.
uma sucessão de tiranos. E aí diz Demestre, na monarquia, o interesse dos proprietários estaria muito mais bem assegurado do que na instabilidade das democracias. Muito mais bem assegurado. Tá? E aí que a contra-revolução, diz o Demestre, ela não é um passo para trás, não é uma restauração literal. A revolução, ela quer arredondar o que é quadrado. Quer dizer, ela quer impor para o povo algo que o povo não é. Não quer. Não é e não quer. Ela quer moldar a vontade do povo conforme a sua própria vontade. É isso que é a democracia, segundo o Demestre. A contra-revolução, ela não é simétrica, a revolução. Não há uma simetria, não é a mesma coisa, como as pessoas diziam na época. Então, não é duas partes iguais, porque uma parte tem vícios, os revolucionários, e outra tem virtudes, os contra-revolucionários. E aí vem essa frase sensacional, com a qual o Demestre termina o seu panfleto. O restabelecimento da monarquia, que alguns chamam de contra-revolução, não será uma revolução ao contrário. Será o contrário de uma revolução. Tá? É uma figura de linguagem, né? Pessoal aí da língua portuguesa, Marina, chamada de quiasma, né? Ou antimetábole, que é você repetir essas palavras, mas mudando o significado, né? Então a contra-revolução não é uma revolução ao contrário. É o contrário de uma revolução. É isso que a direita quer, segundo ele. Bom, só para terminar o José de Maistre, o Maistre escreve, publica em 1799 o Ensaio sobre os Planetas. E nesse texto, ele faz uma reflexão sobre a física e a astronomia. E ele mostra uma preocupação de que a física e a astronomia podem enfraquecer o sentimento cristão. Porque ele observa, além do Thomas Paine, uma coisa bastante interessante, que o sistema cristão ele é um sistema terrocêntrico. O cristianismo ele é muito centrado no planeta Terra. E quando a física mostra que a Terra é um planeta entre os demais, a astronomia mostra que a Terra é um planeta entre os demais, isso pode enfraquecer a própria doutrina cristã. Então, uma reflexão sobre isso, um ensaio sobre os planetas. Bom, em 1799, os franceses são derrotados em Turim, e aí o Demestre, que estava no exílio, volta para Sardenha, assume como regente, e depois ele é enviado como uma espécie de diplomata, que não existia essa palavra na época, mas como um diplomata, nos nossos termos, para a Rússia. E toda a era napoleônica, o mestre passa na Rússia, escreve da Rússia. E é legal, porque quando o Napoleão Bonaparte é coroado rei, em 1804, o Demestre escreve: eu prefiro Bonaparte como rei do que como conquistador. Os Bourbon não são inferiores ao Bonaparte, mas nesse momento eu não considero os Bourbon capazes de voltarem ao poder. Só que, como vocês sabem, depois da queda de Bonaparte, os Bourbon de fato voltam ao poder. Da 1817, José de Maistre volta da Rússia para Turim, e em Turim ele escreve os seus dois últimos trabalhos. O primeiro deles se chama Sobre o Papa, du Pape. Tá? E nesse texto ele defende uma restauração do poder da Igreja Católica. E ele diz que os reis devem todos eles fazer uma espécie de pacto que dê uma preemência ao Papa. Tá? E essa é uma corrente filosófica do século XIX chamada de os ultramontanos, o ultramontanismo. E é legal, mais legal ainda, é o fato de que nesse texto, por incrível que pareça, o Demestre diz que a volta dos Bourbon é uma vitória da Revolução Francesa. E por quê? Porque os Bourbon voltam ao poder na França, depois da queda de Napoleão, mas eles aceitam uma Constituição que garante as liberdades individuais. E aí o Demestre fala, isso é muito pior do que os jacobinos no poder. Porque se os jacobinos estão no poder, todo mundo percebe que os jacobinos são a revolução. O que a gente está vivendo agora é a volta dos Bourbon junto aos princípios da Revolução Francesa. E isso é uma derrota gigantesca para nós contra-revolucionários. Então, nas palavras do mestre, a permanência da Revolução ela é muito mais terrível com os Bourbon do que com Robespierre. Porque Robespierre, todo mundo vê a Revolução. Agora, os Bourbon no poder com a Constituição significa que a gente sancionou a Revolução. Aí ele diz, naquela época as cabeças caíam. Agora, com a volta dos Bourbon, as cabeças giram. E aí ele diz, a melhor forma de combater a Revolução Francesa é afirmando o seu contrário, que é o princípio da autoridade,
que é a autoridade do Papa. Então, de alguma maneira, o que ele defende nesse texto do Papa é uma diagonal política. Como assim uma diagonal política? Todas as coroas da Europa se unam em defesa da supremacia papal. Bom, e o último texto dele, que ele não termina, são as Soirées, que é um diálogo, é o único diálogo que ele escreveu, um diálogo em defesa do cristianismo, e a única obra dele publicada sob a forma de diálogos. Nesse texto, ele diz assim: muita gente acha que o mundo é injusto e desprovido de um criador em maiúsculo, né? Porque tem muita gente se ferrando. Porque muita gente boa está se ferrando. Muita gente virtuosa está se ferrando. E aí diz o Demestre, vocês não entenderam nada do cristianismo. Porque o cristianismo não é o triunfo do virtuoso, é o triunfo da virtude. E na Terra, nem sempre o virtuoso vai triunfar, mas a virtude sempre será triunfante. Então, a felicidade, ela não pertence ao virtuoso, ela pertence à virtude. Por isso não é contraditório. Então muita gente fala, olha, se tem muita tristeza no mundo, muita infelicidade no mundo, isso é prova de que não existe Deus. Não. Mas a felicidade, ela pertence à virtude e não ao virtuoso. O erro panglosiano, digamos assim, o Pangloss, para quem não sabe, é um personagem do Cândido, do Voltaire, que acredita que está tudo bem no mundo. E esse erro do Pangloss, acreditar que tudo vai bem no mundo, é ver o indivíduo como aquele que é recompensado pela virtude. Mas o mérito humano não consigo. Então, porque veja, se o ser humano fosse recompensado pelas suas boas ações, ora, a sua boa ação não seria uma boa ação, porque a boa ação seria movida pelo interesse. E uma ação movida pelo interesse não é uma boa ação. Uma boa ação, ela é justamente uma boa ação porque ela é livre, ou seja, porque você não faz ela para ter uma recompensa. Se você faz uma boa ação para ter um mérito, para ter um karma bom, por conseguinte, essa ação não é boa. Uma boa ação só é boa se ela é feita sem a expectativa de uma recompensa. Isso é o triunfo da virtude, que não significa o triunfo do virtuoso na terra. Claro que significa o triunfo dele no céu. Bom, o mestre estava escrevendo isso, e antes de terminar esse texto, ele tem um derrame, e ele morre em dezembro de 1820. Espero que vocês tenham percebido que os argumentos do Demestre são argumentos fundamentais até os dias de hoje, para a gente pensar a direita, o pensamento de direita, a história da direita, e especialmente a direita católica. Tá? Especialmente a direita francesa ou de matriz católica. Mas agora a gente vai falar de uma outra tradição da direita, que é a tradição anglo-saxã. Inglesa, embora Burke não seja inglês. Então, assim, a gente termina a primeira parte, a segunda parte, na verdade, né? A primeira foi a introdução, a segunda parte da nossa aula de hoje sobre o Joseph de Maistre. Sorrilha, tá tudo bem aí? Você quer fazer um comentário aí enquanto eu tomo uma água? Oi, eu não quero fazer nenhum comentário, não. Não, tô brincando. Eu achei muito interessante o pensamento do Demestre. Acho que dentro daquela concepção, eu notei aqui algumas frasezinhas que você falou, né? Que eu achei interessante. A percepção da revolução como uma torrente. Legal, né? Porque se for para pensar, o pensamento conservador, e o pensamento conservador, ele meio que se afasta da política, porque ele entende como uma coisa menor, porque ele acha que, no final das contas, que a última frase que você falou, o virtuoso nem sempre triunfará, mas o triunfo pertence à virtude, né? Que é essa noção de que o revolucionário pode tentar empurrar a história para fora do seu curso, mas que ela sempre vai retornar para o seu curso. Isso. E que, ao final das contas, aquilo que sobrevive ao filtro do tempo é o que é verdadeiramente digno de ser conservado, né? Perfeito. Então, isso é uma coisa que você está ali num pensamento mais geral sobre o que é o conservadorismo, né? Que está na fala dele, que eu achei bastante interessante. Fiquei curioso, tem uma pergunta aqui, então vou deixar para o final, sobre essa simpatia que ele tinha sobre a Revolução Americana, mas tem uma pergunta aqui, eu vou deixar lá para o final. E
Fui corrigido aqui, fui chamado de mentiroso, porque no começo eu apresentei o Demetrio como um reacionário, e você disse: "Quem diz isso está mentindo, o seu professor". Então, é legal, Sorrilha, isso que você falou. Ele Eu tô de sacanagem. o que eu acho, ô Sorrilha, é que é errado. O que eu acho que é errado é essa definição do reacionário como aquele que quer voltar no tempo. Sim, Se isso é ser reacionário, ele não é reacionário. tá. Mas É. se ser reacionário é justamente você estar nessa reação às evoluções, ele é. Uma Uhum, reação da direita contra a esquerda, com certeza. uhum, uhum. Mas se ser reacionário é querer voltar no tempo, ele não é o reacionário, embora ele seja geralmente chamado de reacionário. Entendi, entendi. Bom, tem algumas perguntas chegando aqui, mas eu vou deixar. Você quer responder as de Demetrio agora, continuar com o Burke ou não? Vai tudo no final? Acho melhor deixar pro final, né? Para quem, até quem precisar ir embora mais cedo, né? Isso, beleza. Para Aliás, pessoal, tem uma novidade aqui que eu vou contar para vocês, que ninguém do pai está sabendo. Eu acabei de inventar isso na minha cabeça, mas se vocês estiverem gostando dessa aula e falando: "Puta, o Beltrano tinha que assistir isso", as inscrições ainda estão abertas. Quem me autorizou a fazer isso? Ninguém. Mas eu achei que, diante de uma aula dessa, merece. Então, por quê? Porque depois, que é uma pergunta que me enviaram, vocês vão poder reassistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. Então, quem perdeu essa aula, não vai perder a aula, porque ele vai poder assistir depois lá no nosso canal no YouTube, num link privado, que quem tiver receber o link vai poder assistir. Então, beleza? Então, quem quiser ainda avise os coleguinha, que ainda dá tempo. Feito esse merchan, né? Intervalo comercial, vamos aí continuar com a aula do Dani, que eu estou os reclames adorando. do Plim, os Os reclames do Plim reclames do Plim. Plim Plim. Então vamos falar de Burke, né? O Burke, na verdade, o Burke, ele vem antes, né? Que eu falei para vocês, o mestre leu o Burke, e vocês vão até perceber algumas afinidades, né? Mas eu coloquei o mestre primeiro, porque o Sorrilha nunca tinha me escutado falar do mestre, então eu queria que ele escutasse. Bom, Burke nasce em 1729 e morre em 1797, então, portanto, mais jovem que o de Mestre, né? O mestre morre lá em 1820. Bom, aqui um artigo sobre o Burke, que eu sempre recomendo, que é um artigo daquele que foi meu orientador, Modesto Florenzano, hoje aposentado. Então, um artigo chamado Burke, A Man for All Seasons, um homem para todas as estações. E vocês vão entender ao longo da minha exposição o porquê desse nome, né, para o artigo sobre o Burke. Se vocês quiserem, vocês encontram aí de graça na internet. E vamos falar então agora sobre Edmund Burke. Bom, de novo, né? Usualmente, Burke é chamado pai do conservadorismo, em sua versão moderna e liberal. Vocês ouvem isso por aí. Isso vem, sobretudo, desse livro aqui atrás. Desse livro aqui, opa, que é o livro do Russell Kirk, né? Eu acho que o Kirk é hoje, no século XX, é um dos principais responsáveis por essa construção de uma ideia do Burke liberal. Porém, no entanto, se vocês lerem os autores do século XIX, por exemplo, se eu descobrir que no século XIX, muitos não consideravam Burke um conservador. Isso é uma construção, sobretudo do século XX. Embora, no XIX, algumas pessoas já apontavam coisas nesse sentido, mas é no século XX que se consolida essa leitura de que o Burke seria um conservador e um conservador liberal. Por exemplo, esse autor, que é um autor muito importante, e não coloquei o nome dele aqui, bom, mas eu sei o nome dele, é um autor chamado Anthony Quinton, um estudioso da história do conservadorismo. Ele tem um texto chamado As Políticas da Imperfeição, que é um texto sobre o pensamento conservador inglês. E ele diz que o pensamento conservador inglês tem como uma das suas marcas que sobrevive no tempo a desconfiança de tudo aquilo que se apresenta como definitivo. De tudo aquilo que se apresenta como a verdade, a solução, a resolução e assim por diante. E aí ele diz que o conservadorismo inglês, ou melhor dizendo, anglo-saxão, é um conservadorismo que tem como meta, e tem como horizonte a preservação do arranjo histórico de 1688. O que acontece em 1688? A Revolução Gloriosa. E a Revolução Gloriosa consolidaria o modelo do governo misto.
com a monarquia, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, ou seja, o elemento monárquico, o elemento aristocrático e o elemento democrático. E a harmonia entre esses três elementos seria a melhor forma de governo. Ora, nesse sentido, o conservadorismo inglês, segundo Quinton, abrangeria três doutrinas. Primeiro, tradicionalismo. O que seria o tradicionalismo? A crença de que a sabedoria política é histórica e coletiva e reside no tempo. É o que o Sorrilha acabou de falar, porque muitas vezes as pessoas da esquerda, que não leem os conservadores, vão falar assim, o conservador defende a tradição, então ele defende o passado. Isso não é verdade. A ideia de tradição não é defender aquilo que passou, é defender o passado que é presente o passado que está presente no presente. O passado que se presentifica, o passado que não passa, né? Aquilo que permanece na história, aquilo que, como o Sorrilha falou, sobrevive ao teste do tempo. E o nome disso é princípio da prescrição. Então, o Edmund Burke sempre falava, né, que o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. É uma ideia conservadora, diferente de uma ideia liberal, de que a sociedade não é um conjunto de indivíduos, de que há uma sabedoria que é coletiva. E daí a segunda ideia, que é o organicismo. O que é o organicismo? É justamente, precisamente, a ideia de que a sociedade é um todo, e não uma somatória de partes. Se a sociedade é um todo e não uma somatória de partes, as instituições, a sabedoria, elas são produzidas coletivamente. E elas têm um caráter coletivo. E, por último, o ceticismo político, ou seja, a desconfiança do excesso de teoria e do excesso de pensamento quando aplicados à vida pública. Então, essa coisa da esquerda, dos revolucionários, de ficar fazendo teorias e achar que a política diz respeito à aplicação de teorias, é uma coisa que inevitavelmente nos leva ao fracasso, ou pior, à tirania. Né? Porque como a realidade resiste às teorias, o revolucionário vai querer, nas palavras do Demestre, transformar o quadrado em círculo. Querer que as pessoas se moldem por essas teorias. E querer que as pessoas queiram o que os revolucionários acham que as pessoas queiram, para repetir de novo o José de Maistre. E aí, de novo, a crítica aos filósofos. Quer dizer, aos iluministas. Bom, feita essa introdução ao Burke, eu vou dividir a vida do Burke em três fases. É claro que a gente não deve tomar essas fases, a gente não deve levar elas muito a sério, achar que elas são, assim, muito certinhas, muito quadradinhas. É preciso entender que há uma dinâmica e que essa minha organização em três fases é só para tornar o Burke mais inteligível, né, mais fácil de ser compreendido. Então, a primeira fase da vida eu vou chamar de filosófica. Como assim? Até 1761, se o Burke morresse em 1761, talvez nós conheceríamos o Burke como um filósofo iluminista. Se ele morresse em 1761, eu acho que a gente não chamaria ele de conservador. A gente chamaria ele, a gente veria ele como um cara ao lado de Hume, ao lado de Kant e outros. Por quê? Bom, vou tentar explicar por quê. Ele nasceu, então, em Dublin, na Irlanda, e é muito importante esse fato. Por quê? Porque Dublin, na Irlanda, a Irlanda, em relação à Inglaterra, tinha uma condição colonial. Tão ou mais colonial do que a América do Norte, no sentido de que a Irlanda foi invadida várias vezes pela Inglaterra, sofreu vários massacres e coisa e tal. Então, colonial no sentido de opressão, a Irlanda era mais colônia do que a América do Norte, nesse momento, 1729. Então, isso é importante. Ele nasce na colônia inglesa, no espaço colonial. Bom, isso já disse. A família dele era uma família, então não é uma família de nobres, uma família do Demestre. Era uma família de fato burguesa. O pai dele era um advogado. E, obviamente, o pai dele queria que ele, Burke, também cursasse a carreira no direito. A família de Burke era uma família, isso é importante, católica, mas que, para não ter problemas com a coroa inglesa, se converte ao anglicanismo. Então, uma família católica, mas que se converte à religião oficial da coroa inglesa. Burke, de início, então, estuda direito no Trinity College de Dublin. Aí o Burke se muda para a Inglaterra para terminar sua formação em direito e depois voltar para a Irlanda. Então, em 1750, ele tinha 21 anos de idade, ele vai para Londres para terminar sua formação em direito e depois voltar para a Irlanda e seguir a profissão do pai. Porém,
ele não termina a faculdade e não volta para a Irlanda. Não faz nenhuma coisa e nem outra. Bastante rebelde, o pai do conservadorismo. Então, ele nem se forma, nem retorna. O que ele faz? Abandona a faculdade de Direito em Londres para se tornar um filósofo, um homem de letras, como diziam no século XVIII. E ainda muito jovenzinho, com 20 e poucos anos, ele publica o seu primeiro clássico, A Vindication for a Natural Society, um texto no qual ele defende um modelo rousseauista de sociedade. Depois, mais velho, ele vai dizer que ele foi irônico nesse texto. Bom, mas ainda com 20 e poucos anos, ele publica, em 1757, com 26 anos, um puta clássico da história da filosofia. Um texto curtinho, que é esse texto aqui, A Investigação Filosófica sobre a Origem das Nossas Ideias do Belo e do Sublime. Então, com menos de 30 anos, ele publica esse texto que é lido e elogiado por David Hume. Texto que é lido, elogiado e discutido por Kant, que também vai discutir o sublime. Então, com menos de 30 anos de idade, ele já é um filósofo conhecido pelos maiores filósofos da Ilustração Europeia. Ele já é uma sensação. Não sei se vocês sabem, né, o que é o sublime para Hume. Para Hume, não. Para Burke, que é diferente do sublime do Kant. O sublime é o seguinte: o sublime é aquilo que pode me destruir, mas eu consigo contemplar sem estar sendo destruído. Então, por exemplo, se eu vejo um bebê muito bonito, existe uma sensação ali de beleza, mas aquele bebê não me é uma ameaça. Então, é uma sensação específica de prazer. Agora, quando eu estou na beira de um precipício, eu não estou caindo, mas se eu der um passo, eu caio. Então, eu estou à beira de algo que pode me destruir, acabar com a minha existência, mas como não está acabando, aquela contemplação me gera um prazer, e esse prazer é o sublime. E esse prazer, então, é um típico específico de prazer estético, que é o prazer do sublime. Bom, isso resumidamente, claro, né? Tem outras coisas no texto, caso vocês leiam. Bom, Samuel Johnson, Diderot, Kant, ficam impressionados com o texto. Burke se torna um filósofo reconhecido. Burke entra no The Club, ou Literary Club, que era um clube de filósofos, nos quais estavam Samuel Johnson e Adam Smith, que ele conhece, que ele trabalha junto. O Burke dirige o Annual Register, né, uma revista anual, e ele dirige essa revista por 30 anos. E essa revista, ele define o estadista como filósofo em ação. Então, perceba, se o Burke morresse aí, nesse momento, ele seria lido como um filósofo, como Hume, como Kant. Mas a questão é que Burke não morre aí. Em 1769, a vida de Burke dá uma virada. E aí entra o que eu estou chamando de segunda fase, a fase Whig. Como assim a fase Whig? Bom, e aqui eu vou citar um texto do meu orientador, do Modesto. Modesto, ele diz assim, quando ele fala sobre essa fase do Burke. Na Inglaterra do século XVIII, tirando o business, tirando os negócios, só a política era capaz de oferecer ascensão social para uma pessoa que tinha energia para caramba, energia então para escrever, para publicar, para estudar, muito talento e muita ambição. Burke tinha muita energia, muito talento e muita ambição, mas ele não tinha nem nome, ele era filho de um advogado da Irlanda, então ele não tinha nem nome, nem poder e nem riqueza. Era da pequena burguesia. Então, só a política oferecia a ascensão para alguém que tinha muita energia, muito talento e muita ambição, mas não tinha nome, não tinha poder e não tinha riqueza. Ele já era um filósofo reconhecido. E como filósofo reconhecido, ele vai trabalhar que nem o Hobbes trabalhou, que nem o Locke trabalhou. Então, o Hobbes e o Locke, por exemplo, fizeram a mesma coisa, trabalhando como secretário de grandes nobres. Então, ele se torna secretário particular do deputado William Hamilton e acompanha o Hamilton, que não tem nada a ver com o Hamilton dos Estados Unidos, tá? Para a Irlanda em 1761. Aliás, é lá que ele escreve um texto famoso no qual ele define um partido político como um grupo de homens unidos para promover o interesse nacional, tendo como base algum princípio particular sobre o qual todos concordam.
Então, é a primeira definição de partido como um grupo de homens guiados por princípios. Por ser irlandês, de família católica e burguês, pequeno burguês, muitos ingleses desconfiavam do Burke. Muitos ingleses achavam que o Burke era um criptopapista, quer dizer, um papista escondido, um criptocristão, um cristão escondido, um cristão que fingia que não era cristão. Bom, ao mesmo tempo, o Burke, ninguém sabe se ele era católico mesmo, escondido. E se o anglicanismo dele era por conveniência. Eu, Daniel, acho que possivelmente sim. E uma das provas disso é o fato do Burke ter se casado no sigilo. Ele se casou no sigilo, tá? Com uma irlandesa católica, chamada Jane Nugent, e alguns desconfiam que ele se casou na França, numa igreja católica, e etc, etc. Bom, seja como for, o Burke, como secretário particular de um político nobre, vai se enriquecendo e passou a vida mandando dinheiro para a família dele na Irlanda, que era uma família católica, e acumulando propriedades na Irlanda. E acredita-se que ele tinha ambição de que seus filhos pudessem entrar para a nobreza. Essa ambição não vai se concretizar porque os filhos dele vão morrer jovens. Mas muitos acreditam que ele tinha essa ambição. Agora vocês vão entender por que tem um melão e um carvalho aí na sua tela. Porque há uma carta do Burke que ele escreve para o Duque Richmond. E nessa carta ele fala: eu, Burke, sou um melão. Eu sou um melão. O que é um melão? Um melão é uma fruta que passa. Quer dizer, é a pessoa que não é nobre. Acende e depois o seu nome desaparece na história. Você, Duque, você é como um carvalho. O carvalho, como vocês sabem, é uma árvore pomposa, majestosa e que sobrevive por muitas décadas. Então, o carvalho é a metáfora da nobreza. Como assim a metáfora da nobreza? É a metáfora daquilo que é permanente. É a metáfora daquilo que sobrevive ao tempo. Eu sou um melão, não sou nobre. Você é um carvalho. O seu nome vai perdurar pelas épocas. Puxando o saco do nobre, né? Puxando o saco do nobre. Isso aqui é uma caricatura do Burke que mostra ele na sua casa com vários demônios, um crucifixo e um retrato do Papa Bonifácio. Quer dizer, isso aqui então é uma caricatura do DeRay, justamente dizendo que o Burke era um católico no sigilo. Era um católico na surdina. Então, uma caricatura dos inimigos do Burke na Inglaterra. Tá? Bom, 1765, ele se torna secretário do Marquês de Rockingham, tá? Que era um político Whig. Tá? Uma parte dos Whigs depois se tornarão os liberais, mas isso no século XIX. Eles não eram ainda os liberais. Isso só na metadona lá do século XIX. 1765, o Edmund Burke é eleito deputado pelos Burgos Podres. O que eram os Burgos Podres? É importante dizer isso, porque muita gente acredita que a Inglaterra era, no século XVIII, um parlamentarismo perfeito, sem corrupção. E aquilo que a gente aprende na escola, de que o Brasil é um parlamentarismo às avessas, meio que pressupõe que o parlamentarismo inglês era um parlamentarismo perfeito. Isso não é verdade. O parlamentarismo inglês do século XVIII era permeado pela corrupção. Então, por exemplo, existia na Inglaterra dessa época os burgos podres, quer dizer, cidades pequenas, ou que às vezes eram cidades que sequer existiam, mas que elegiam vários deputados, quer dizer, corrupção. E ele foi eleito por um burgo podre, um rotten borough, né? Ele ficará como deputado na Câmara dos Comuns, ele não era nobre, portanto ele não podia entrar na Câmara dos Lords, ele ficava na Câmara dos Comuns, mas percebam que ele ficou na Câmara dos Comuns por deputado por 30 anos. Por 30 anos. E como deputado na Câmara dos Comuns, ele, Burke, atua como um grande orador. Tá? Crítico do excesso de autoritarismo de George III, do excesso de autoritarismo. George III, como vocês sabem, teve nessa época acessos de loucura. Chegaram a propor o impeachment do George III. Tá? Tem um filme sobre isso, ganhou o Oscar, para quem quiser, um filme chamado The Madness of King George. Tá? Se a gente fosse traduzir, o nome do filme é A Loucura de George III. Porém,
fizeram no Brasil uma tradução meio Sessão da Tarde e acabaram traduzindo o filme como As Loucuras de Jorge III, né? Então fica parecendo uma coisa meio Sessão da Tarde, mas é um filme excelente, tá? Um filme de primeira categoria, atuação excelente, recomendo bastante. Bom, seja como for, então, como deputado da Câmara dos Comuns, Edmund Burke defendia o parlamentarismo, a autonomia das colônias inglesas e defendeu a Índia contra os excessos da Inglaterra. Ele chegou a propor o impeachment do governador-geral da Índia. E no final da vida, o Burke diz que a defesa que ele fez da Índia contra a Inglaterra foi aquilo que ele mais se orgulhava. E aí você pode pensar, pô, é claro que ele defende a Índia. Ele era da Irlanda, que também vivia numa situação colonial. É claro que ele defende as 13 colônias da América do Norte. Ele é de uma colônia também. Ele é da Irlanda também. Ao mesmo tempo, Burke se opôs à pena de morte contra homossexuais. Então, ele defendeu, no parlamento, o fim da pena de morte contra homossexuais. Alguns autores, como, por exemplo, Isaac Kramnik, a partir de algumas cartas do Burke, defendem que, na verdade, o Burke era, de fato, homossexual. Mas, assim, não concordo que dá para concluir isso pelas cartas do Burke. Se ele era homossexual, eu não sei. Mas eu não acho que... Eu acho que o Isaac Kramnik força a barra nessa biografia que ele faz aí do Burke. Bom, seja como for, é muito interessante. Burke era mais liberal, vamos dizer assim, que Adam Smith, no que diz respeito à intervenção do Estado na economia. Tá? Então, em vários textos dele, ele faz a crítica a, por exemplo, a lei dos pobres, ao auxílio que os pobres recebiam na Inglaterra. Em 1800, ele vai publicar o Thoughts on Scarcity, né? O pensamento sobre a escassez. E lá ele defende o livre comércio, e ele diz que qualquer intervenção do governo para mitigar a pobreza acaba por aumentar a pobreza. Tá? Que ele era contra essas intrusões e coisas assim. E ele, ao mesmo tempo, diz que o amor pelo lucro, por mais cruel e ridículo que ele seja, é aquilo que causa prosperidade das nações. Quer dizer, os indivíduos em busca da riqueza, em competição, acabam majorando as riquezas do país. Então, nesse sentido econômico, o seu posicionamento é bastante liberal. Agora, perceba, a luta dele pelo impeachment do governador inglês da Índia, a crítica que ele faz para tentar provar a loucura do rei Jorge, e pior que o rei Jorge melhora dos acessos dele de loucura. Tudo isso desgasta a vida de Burke. Tudo isso desgasta a posição de Burke no parlamento, a visão que se tinha de Burke. Muitos começam a chamar Burke de louco. Bom, e aí eu pergunto para vocês, se o Burke tivesse morrido nesse momento, como é que a gente enxergaria ele? Provavelmente como um filósofo que, ao se tornar um deputado na Câmara dos Comuns, se tornou um defensor da Índia, das 13 colônias, quase que um decolonial, né? Tô brincando, quase exagero, mas certamente não veríamos ele como conservador. Certamente não o veríamos como um conservador. Então, uma primeira fase da vida dele, ele é um filósofo, frequenta clubes, etc. Numa segunda fase, ele é um político com tendências, diríamos hoje, liberais, de defesa da autonomia das colônias, de crítica aos excessos da monarquia. Porém, minha gente, vem a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa altera profundamente as posições que o Burke expressa e, por conseguinte, a visão que nós, os pósteros, temos de Burke. Então, a última fase da vida dele, que eu vou chamar de terceira fase, a fase em que ele é um inimigo, um crítico da Revolução Francesa. E é por essa fase que o reconhecemos como conservador. Perceba, gente, que por tudo que eu falei até agora, não daria para qualificá-lo como conservador. Essa qualificação se deve, sobretudo, aos textos que ele produz a partir de 1790, diante da Revolução Francesa. Então, com a Revolução Francesa, ele volta à cena. Ele que estava desacreditado, muitos falavam que ele era louco, que ele era doidão, ele volta e ele publica, em 1790, as reflexões sobre a Revolução na França. Por que ele publica esse texto? Nós vimos que o Mestre publica, então, em reação ao Constant. Ele publica, primeiro, em reação à Constituição Civil do Clero,
Para quem não sabe, a Constituição Civil do Clero é aquela que, na Revolução Francesa, nacionaliza os bens da Igreja Católica. Então, antes do jacobinismo, os jacobinos nem existiam como a gente entende eles hoje. Os jacobinos eram outra coisa nessa época. E o ano que ele publica o texto, 1790, ele é chamado de o ano feliz da Revolução Francesa, porque é o ano em que nós temos pouquíssimas mortes na Revolução Francesa. Então, é bem interessante vocês pensarem que essa crítica que o Burke escreve, ele escreve no ano mais pacífico da Revolução Francesa. No ano e não parece, mas é. É justamente um jovem nobre francês, Charles Jean-François de Pont, tinha lido os textos do Burke e enviou uma carta para o Burke, perguntando: Burke, o que você acha da Revolução Francesa? E o Burke já estava puto, porque tinha gente na Inglaterra dizendo que a Revolução Francesa era legal, dizendo que a Revolução Francesa era para a França o que a Revolução Gloriosa foi para a Inglaterra. E aí o Burke responde essa carta do Dupont, e essa resposta dá origem ao livro Reflexões sobre a Revolução na França. Então, esse livro do Burke, gente, na verdade, ele é originalmente uma carta. Ele é uma carta-resposta, que acaba, então, se tornando um texto. São as reflexões sobre a Revolução na França. E, justamente, muitas pessoas diziam que a Revolução Francesa era uma nova Revolução Gloriosa. E o Burke vai dizer nesse texto que não, que ela é uma coisa de outra natureza. E esse texto de Burke fará com que ele receba a gratidão de várias cortes europeias. E ele vai começar a receber uma mesadinha da coroa inglesa. Então o texto faz um sucesso e beneficia o Burke. Tá? E beneficia o Burke. Não é à toa que muita gente no século XIX e XX vai falar que o Burke era um vendido. Um cara que escrevia amando e a serviço da coroa inglesa. O próprio Marx, se pega o capítulo 11 do Capital, Marx cita o Burke. E o Marx fala que o Burke era um sofista, psicofanta, repulsivo e vendidão à monarquia inglesa. E o Michelet, o historiador, falava a mesma coisa, que ele era um cara apaixonado e vendido, e venal. Bom, o próprio Burke rejeitava isso. Mas a verdade é que, de fato, ele recebia mesadas do governo inglês devido a esse texto. Bom, a verdade é que o Burke era um Whig, ele não era um Tory. Isso é interessante também. A gente associa hoje os Tories aos conservadores, mas não é bem isso, até porque no século XIX há uma transformação desses partidos, que nem eram partidos ainda, na Inglaterra. Mas a questão é, muitos Whigs leem o Burke e, a partir de argumentos que eles conheceram lendo Burke, eles passam a criticar a Revolução Francesa. Então ele, de fato, converte muitos Whigs que eram partidários da Revolução a contrários da Revolução. E o próprio partido Tory vai abraçar as teorias burkeanas. Por isso que o meu orientador, o Florenzano, ele diz que o Burke escreveu um livro revolucionário contra a Revolução Francesa. Legal, né, essa frase? Muito boa. Tamanho foi o sucesso da obra do Burke que ela se esgotou 2 dias depois da sua publicação. Então vamos entender, para terminar nossa aula de hoje, o que o Burke escreve nesse texto e por que essas ideias são importantes para a Revolução, para o conservadorismo, e por que elas pegaram tanto. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje, pensando essas ideias que são fundadoras aí, certamente, do campo conservador. Bom, primeira coisa, pessoal, a ideia de experiência, que aparece no texto de Burke. Como assim a ideia de experiência? É a ideia de que o que fundamenta uma sociedade são coisas que transcendem as gerações humanas. As pessoas que estão vivas, elas não podem ter a arrogância, a pretensão e a petulância de achar que elas podem, de uma hora para outra, esmagar, acabar e destruir instituições que foram transmitidas pelas gerações anteriores. Não quer dizer, se no passado as sociedades humanas criaram instituições como o Senado, como a monarquia, como a igreja, como a Câmara dos Lordes, como as universidades, se as gerações do passado nos legaram essas instituições, a gente não pode ter a arrogância, a pretensão e a petulância de achar que de uma hora para outra a gente pode acabar com elas a nosso bel prazer. Ainda mais você sendo um jovem de 20 e poucos anos.
que mal viveu. O indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Quer dizer, há uma sabedoria inerente à nossa espécie e que é própria das gerações. E essa sabedoria tem que ser preservada e tem que ser rejeitada. Veja, se cada época mudasse o governo, a sociedade e as instituições de acordo com as suas próprias opiniões, com seus próprios caprichos e com as suas próprias modas, não seríamos nada além de moscas de verão. Então, quer dizer, há algo que liga as gerações. E é preciso que a gente não acredite que por modismos, por caprichos e por opiniões, a gente pode ficar refundando tudo a toda hora e a todo momento. O sistema político inglês, diz o Burke, ele é fruto de séculos de tentativa e erro. Se ele é fruto de séculos de tentativa e erro, se ele sobreviveu ao teste do tempo, é porque há uma sabedoria inerente a esse regime político. E essa sabedoria tem que ser respeitada. Esse é o princípio da prescrição. O estadista tem que atuar como um advogado da common law. Como assim? O estadista tem que olhar para as instituições e ver a sua história. E ver o que já foi feito, assim como um advogado da common law, né, um advogado do sistema jurídico anglo-saxão. Ele vai buscar o que já foi feito, a questão da jurisprudência. Então, o estadista tem que ser assim também. O que já foi feito? Qual é a história disso? Para pensar aquilo que pode ser feito, a partir do que já foi feito. Há uma sabedoria no tempo. Sabedoria que vem do tempo e não da natureza. Como queriam os filósofos, como queriam os revolucionários franceses. Ora, as reformas são necessárias. É preciso que haja reformas, mas elas devem ser lentas, graduais e modestas. Percebam que, por isso que o Burke não é um reacionário naquele sentido de querer voltar no tempo. Muito menos um contra-iluminista, na medida de negar as reformas e as alterações que são necessárias. Ora, uma frase famosa do Burke é: um Estado sem meios de mudança é um Estado sem meios de ser conservado. Quer dizer, para eu conservar uma sociedade, a sociedade tem que ser dinâmica. A questão é que essa dinâmica não pode ser uma dinâmica revolucionária. A dinâmica revolucionária, ela causa perturbação. Ela causa um mal ainda pior. Tá? A Revolução Francesa, ela não é reformista. Ela desrespeitou profundamente a sabedoria legada pelo passado. Ora, nós ingleses, quando fizemos a Revolução de 1688, a gente derrubou um rei que era um tirano, que eram os reis Stuarts. O Luís XVI era o mais moderado dos Bourbon. E era mesmo, tá? Não é mentira isso. O Luís XVI foi o Bourbon que menos prendeu, que menos matou, era o mais moderado de todos. Então a Revolução Francesa, ela acontece num governo reformista e moderado, no menos déspota dos Bourbon. É diferente da Revolução Gloriosa. E aí o Burke diz, os franceses defendem um contrato. Ora, e de fato, diz o Burke, a sociedade é fruto de um contrato. Então o Burke não nega que um contrato fundamenta a sociedade. A questão... Então, Burke não é um defensor do direito divino. Burke não diz que o poder dos reis vem de Deus. A questão é que o contrato não é um contrato apenas entre os vivos. É um contrato que envolve os mortos e aqueles que hão de nascer. E esse contrato só deve ser rompido quando você tem um rei que é um déspota, que viola drasticamente as nossas liberdades e ameaça a nossa tranquilidade. Então, segundo ele, foi esse o caso da decapitação de Carlos I. Carlos I era um tirano. E aí o tirano tem que ser, de fato, decapitado. Então, Burke não é contra a morte de reis, quando ela precisa acontecer. Mas a questão é que o Luís XVI não era um tirano. Luís XVI era partidário de reformas. Tá? Não foi o caso de 1789. A monarquia francesa precisava de reformas, mas não daquelas. Os franceses, olha que fantástica essa frase do Burke. Os franceses confundiram um contrato político com um contrato de comércio, um contrato de pimenta, de café. Então, um contrato de pimenta, de café, de fato é um contrato que você desfaz ali, refaz e etc. O contrato político não. O contrato político, ele só é dissolvido quando há uma necessidade urgente, quando é realmente necessário. Tá? E daí a sua terceira ideia, que é o ceticismo, quer dizer,
Os revolucionários trabalham a partir de uma ideia abstrata de ser humano, a partir de uma ideia abstrata de homem, e eles tentam impor. A Revolução Francesa, ela é um novo fanatismo, mas um fanatismo laico. Então, o que ele diz é que os revolucionários franceses agem como os religiosos, mas sem a religião. Então, é um fanatismo dogmático, mas é um fanatismo de natureza laica. Então, em vez deles quererem impor as verdades bíblicas, eles querem impor as verdades do direito do homem, que também estão numa tábua. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, como a Tábua de Moisés. Então, o que eles trazem é uma nova religião, que é a religião democrática e niveladora, que ameaça todos os regimes estabelecidos na Europa a partir de então. A razão, ela é importante. A razão, ela é parte da natureza humana, mas ela não é a parte mais importante. Por isso que eu não acho que ele é um anti-iluminista. Eu acho que Burke é um iluminista, mas é o iluminismo dos afetos, como o do Smith, como o do Hume, né? É o iluminismo afetivo, que fala que não só a razão é importante, mas também os sentimentos. Tá? E aí ele fala sobre o Rousseau. Quem é o Rousseau? O Rousseau é aquele cara que defendia a vontade geral, os direitos do homem, mas todos vocês, não sei se vocês todos sabem, o Rousseau abandonou todos os filhos. O Rousseau abandonou os filhos na roda da fortuna, né? Tem isso aí na Santa Casa, em São Paulo, tem o resto disso, né? Abandonava o filho ali e girava na rodinha. Então, pro Burke, o Rousseau é o exemplo perfeito da tirania dos filósofos. Aquele cara que ama a humanidade, mas detesta o seu semelhante. Amigo do gênero humano, mas inimigo de seus próprios filhos. Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo conhece alguém que é de esquerda e ama a humanidade em abstrato. Ama as abstrações, quer dizer, ama todos os oprimidos do mundo, ama todos os seres humanos do mundo, mas trata mal as pessoas concretas e reais. Ama o pobre em abstrato, mas trata mal e odeia o pobre real, que é um pobre que tem vontades, que resiste. Na minha visão, essa é uma das melhores críticas contra os revolucionários já feitas na história da humanidade. Né? Você, Rousseau, ama o ser humano em abstrato, mas odeia o ser humano concreto, porque o ser humano concreto, ele resiste, ele nega, ele é complexo, ele tem contradições. Aí o Burke diz, o urso, o animal selvagem, ama, lambe e forma sua cria. Mas os ursos não são filósofos, né? Os ursos não são filósofos, né? Ora, a democracia absoluta, diz Burke, é como a monarquia absoluta, uma ameaça. Assim como a monarquia absoluta é a tirania de um, a democracia absoluta é a tirania das massas. Por isso que é preciso que existam pesos e contrapesos. É preciso que existam corpos intermediários. Ora, 24 milhões devem prevalecer sobre 200 mil? Sim, se política fosse uma questão de aritmética. Mas política não é uma questão de aritmética. Se 24 milhões quiserem matar 200 mil, isso não é certo, só porque é maioria. A democracia erra porque a democracia acredita que a razão está com a maioria. E não, a razão frequentemente não está com a maioria. A vontade da multidão geralmente diverge do que é certo e do que de fato é o interesse dessa própria multidão. Vocês, filósofos, vocês revolucionários, vocês da esquerda, acham que a política é uma geometria filosófica, mas ela não é. A política não pode ser regida por um princípio abstrato, como a soberania popular, como o voto da maioria. A escolha dos governantes não pode ser dada a pessoas que são dependentes dos outros e, portanto, não têm autonomia para votar. Ora, nada mais absurdo do que acreditar no que os democratas acreditam, que todo mundo sabe o que é melhor para si, que todo mundo tem consciência dos seus direitos, dos seus princípios. Nada mais absurdo. Por isso que o melhor regime político é um regime que tem participação popular, sim, mas uma participação que seja contrabalanceada por outras coisas. O melhor regime político é a monarquia, mas uma monarquia limitada, com meios de mudança. É essa monarquia hereditária e constitucional aquela que garante estabilidade e perpetuidade e, ao mesmo tempo, limites e, ao mesmo tempo, a moderação. Será que esses revolucionários nunca ouviram falar
de alguma coisa que não seja nem o despotismo do monarca, nem o despotismo da multidão, uma democracia pura se corrompe. Está lá em Aristóteles, né? Se corrompe em oligarquia. Toda democracia, no final das contas, se corromperá em oligarquia. Tá? Se corromperá em oligarquia. E aqui eu queria ler com vocês as passagens do Burke sobre a Maria Antonieta, que é uma diva, né, para ele, a Maria Antonieta, mas é mais do que isso, né? Olha o que ele diz sobre a Maria Antonieta, isso é muito interessante, é muito importante essa passagem. Parece meio besta, mas eu acho que ela carrega uma sabedoria que é muito importante. Diz ele, faz agora 16 ou 17 anos, desde que eu vi a Maria Antonieta em Versalhes. Eu vi Maria Antonieta logo acima do horizonte, decorando e celebrando como a estrela da manhã, plena de vida e de esplendor e alegria. Oh, que revolução! E que coração devo ter para contemplar sem emoção tal elevação e tal queda. Eu sequer poderia sonhar que eu viveria para ver tais desastres precipitados sobre Maria Antonieta, em uma nação de homens galantes, em uma nação de homens de honra, em uma nação de cavalheiros. Eu pensaria que 10.000 espadas saltariam de suas bainhas para vingar um simples olhar que ameaçasse Maria Antonieta. Mas a era do cavalheirismo se foi. Estamos na era dos sofistas, dos economistas e dos calculadores. A glória da Europa está extinta para sempre. Ou seja, eu escrevi isso num artigo que foi aprovado por um parecerista e foi rejeitado por um outro. Se o terceiro aprovar, vai ser publicado, senão, não vai. O que está implícito aqui? O que é a glória da Europa para o Burke? É a corte, os costumes, a galanteria, e tudo isso foi destruído pela Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa iguala. E ao igualar a Revolução Francesa, a sociedade moderna, diz o Burke, será terrível para as mulheres. Por quê? Porque nesse novo esquema de coisas, um rei perde a sua sacralidade. O rei se torna um homem. A rainha perde a sua sacralidade. A rainha se torna uma mulher. E quando a rainha perde a sua sacralidade, as mulheres todas da França e da Europa também perdem a sua sacralidade. A mulher passa a ser vista como um animal, assim como o homem. Um animal não da mais alta ordem. O que ele está dizendo é que a destruição da sociedade de corte, a destruição dos símbolos, ele chamava isso em inglês de manners. A gente traduz como maneiras, mas é uma tradução que não pega o essencial. As manners são justamente esses costumes, essas tradições inerentes a uma sociedade de corte, na qual há toda uma série de reverências e de símbolos, e é isso que está sendo destruído. E com essa destruição, a mulher vai perder a sua aura de sacralidade e reverência, portanto, vai perder a sua proteção. E ela será vista como um animal, assim como os outros. E com isso ela está perdida. É isso que o Burke... Então, o Burke está dizendo que o interesse de Maria Antonieta é o interesse de todas as mulheres do planeta Terra. Que a destruição da sacralidade de Maria Antonieta será a destruição de todos os costumes e tradições entre todos nós. Entre todos nós. Então, o que eu acho é que o Burke tá percebendo aqui uma profunda mudança, que o Marx depois vai concordar, quando Marx disser que tudo que era sagrado está sendo profanado. E, portanto, a condição da mulher também será profanada. É isso que ele pensa. Para os historiadores, e aqui vou me encaminhando para o fim, existe um problema aí com isso daí tudo, que vocês devem estar pensando também. Porque parece meio contraditório, não parece, gente, tudo que eu falei? As pessoas falam, caramba, como é que o Burke, que defendia a América do Norte, que defendia a Índia, que defendia o livre comércio, agora está defendendo a nobreza? Como é que a gente concilia as duas coisas? E aí muitos historiadores vão falar, porque Burke é um vendido, porque Burke é um psicofanta. Alguns liberais do século XIX, como Macaulay, como Lord Acton, vocês sabem, né? Aquele que formulou a frase "o poder corrompe", não é uma frase anarquista, é uma frase liberal. E eles falavam que o Burke era um liberal que se corrompeu, que estava mal informado sobre a Revolução Francesa. Alguns vão falar que a posição boa do Burke é dos dois primeiros Burkes, e que o terceiro Burke é um Burke mal informado, é um Burke gagá e coisa assim. Outros vão dizer que não.
E aí que o Churchill, em 1932, o Churchill escreve um texto. O Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra. Escreve um texto chamado Sobre a Consistência da Política, e nesse texto o Churchill vai dizer que não há contradição entre o Burke liberal e o Burke defensor da autoridade. O que acontece é que o Burke era, na verdade verdadeira, um liberal conservador. Essa posição do Churchill é a posição que depois vai ser desenvolvida pelo Russell Kirk, pelo Peter Stanley, pelo Ross Rothman, pelo Paulo Levac, e é uma posição que eu considero errada. Porque eu considero ahistórica, porque pressupõe que o Burke, a vida inteira teve um pensamento único, né, gente? E a gente sabe que não é assim que funciona. Que o Burke é um autor que vai mudando de pensamento ao longo da sua vida. Eu não acho que a venalidade explica tudo. Também eu não concordo com o Lord Acton. Tá? Mas o problema dessas leituras é que elas pressupõem um ser humano com uma ideia única ao longo da sua vida, o que nós sabemos que é histórico. A primeira pessoa a responder o Burke foi a Mary Wollstonecraft. E eu acho que a Mary Wollstonecraft ela fez uma leitura do Burke que eu considero uma leitura genial e que tem uma verdade ali. A Mary Wollstonecraft, no texto dela que ela escreve em resposta ao Burke, A Vindication of the Rights of Man, ela afirma que o que explica ao Burke, e aí vamos comparar com o Demestre, enquanto caminhamos para a conclusão aqui, é que o Burke ele passou a vida inteira dele numa posição ambígua. Burke era um irlandês que vivia na Inglaterra. Era um burguês que defendia a nobreza. Era alguém de uma situação colonial que vivia no centro do império. Esse historiador, Conor Cruz O'Brien, como vocês percebem pelo nome, um irlandês, como o próprio Burke, segue nessa chave. O Cruz O'Brien, ele fala exatamente isso. Ele fala, o Burke tinha uma composição anfíbia. Ele era um proprietário, ele tinha terras, mas ele era irlandês. Ele era simpático à dominação social. Ele era intelectual, no sentido de que ele era um filósofo, mas ele também era político. Como um filósofo, então ele conheceu o lado dos iluministas, das doutrinas e tal, mas ele conheceu o lado dos políticos, da prática política. Ele conhecia a idealização, mas ele conhecia a crueldade do presente. Aí diz o Conor Cruz O'Brien, as forças da revolução e da contra-revolução conviviam dentro de Burke. O que explica esse pensamento dele complexo é essa condição ambígua e anfíbia da sua própria existência. O Macpherson tenta fazer uma análise marxista disso, que eu acho que ela é insuficiente, mas ela ajuda a entender. Ele fala, olha, o Burke é anfíbio como a própria formação do capitalismo na Inglaterra. Enquanto o capitalismo francês é formado a partir de revoluções e o capitalismo prussiano é formado a partir do Estado, o capitalismo inglês é formado precisamente através de acordos, não é? A via inglesa do capitalismo. E o Burke seria uma expressão dessa via inglesa. Veja, enquanto o capitalismo francês se forma a partir da destruição da aristocracia, o capitalismo inglês se forma mantendo a aristocracia. E o pensamento de Burke é um pensamento que está alinhado à maneira como se forma o capitalismo inglês. Essa é a leitura que o Macpherson fez do Burke. O Pocock considera Burke um iluminista, então ele considera o conservadorismo um pensamento iluminista. Que, voltando ao começo da aula, é o que eu penso também. Que o conservadorismo ele é moderno. Ele é um dos caminhos pensados que a modernidade pensa para si própria. Né? E é um pouco também a leitura que eu tenho a respeito do Burke. E assim eu termino essa nossa parte introdutória do nosso curso. Tá? É interessante, né? É interessante. Vou ver aqui os nossos comentários.